pessoal, vamos à nossa primeira revisão para a primeira avaliação bimestral do segundo bimestre de matemática. Então, as atividades para revisão são atividades que vocês já viram, fizeram, né, no decorrer das aulas. Então, vamos lá. Nossa primeira atividade diz o seguinte: dados conjuntos, conjunto A, então, com seus elementos, conjunto B com seus elementos, e a relação, então, R de A em B, definida, então, por 2x menos 2, determine os pares ordenados, represente a relação por meio de diagrama de Fleischmann e identifique se é uma função. Então, aqui nós temos a parte, então, revisando as relações e conceitos de função. Se ele está pedindo, então, para determinar os pares ordenados, a gente precisa, então, montar aquela tabela. A tabela, então, é uma forma de organização, certo? Então, daqui para X, nós vamos colocar, né, os valores do conjunto A, os valores que estão ali no conjunto A. No meio, então, nós temos a relação, conforme o enunciado, então, 2x menos 2, e o y, então, são os valores, né, que é calculado a partir ali da substituição, né? Então, o primeiro elemento é 1. Substituindo x, 2 vezes 1 é 2. Menos 2 é igual a 0. Então, a gente multiplica para depois subtrair. Substituindo por 3, 2 vezes 3 é 6, menos 2 é igual a quanto? 4. Substituindo por 5, 2 vezes 5 é 10, menos 2 é igual a 8. Substituindo por 7, 2 vezes 7 é 14, menos 2 é igual a 12. Como precisa verificar, né, se é uma função ou não, a gente precisa, então, observar se os resultados que nós calculamos aqui em y, né, os resultados de y, se encontram aqui no conjunto B. Então, analisando aqui o primeiro elemento, que é 0, ele se encontra no conjunto B, ou seja, ele pertence ao conjunto B, ok? O 4, ele pertence ao conjunto B? Ele está ali dentro? Sim, né? Ele pertence ao conjunto B. O 8, ele pertence ao conjunto B? Não, né, gente? Ele não está aqui dentro, então ele não pertence ao conjunto B. E o elemento 12? Também não, né? Ele não pertence ao conjunto B. Por quê? Nós vamos, então, formar pares apenas, então, com aqueles elementos ali de y que se encontram no conjunto B. Então, nesse caso, vai ser o par apenas 1 e 0 e o par 3 e 4, ok? Então, por isso precisa prestar atenção nesse detalhe. Agora, então, nós vamos representar por meio do diagrama de flechas. São aqueles duas circunferências, né? O primeiro, então, nós temos aqui que é o conjunto A. Então, aqui eu vou colocar o quê? Todos os elementos que estão dentro do conjunto A. No segundo circunferência, a gente coloca, então, todos os elementos que estão ali no conjunto B. Teve pessoas que, né, confundiram aqui, tá? Então, aqui, quando eu for fazer o diagrama de flechas, no B, são todos os elementos que estão ali no conjunto B, ok? Agora é só flechar, né? Flechar como? Conforme nossos pares ordenados. O primeiro, então, é 1 e 0. Então, flecha de 1 a 0. O segundo, 3 e 4, né? Então, flechando ali de 3 a 4. Pronto, nós fizemos, então, o diagrama de flecha. Agora, ele pede para identificar se é a função. Relembrando lá da teoria, para ser função, todos os elementos do conjunto A precisam ter um único correspondente em B. Então, se a gente for analisar aqui, ó, o 5 e 7 não tem correspondente em B. Então, nesse caso, ele não é uma função, ok? Não é função, olha, porque o conjunto A tem elementos que não têm correspondente em B. Então, falando novamente, para ser função, então, todos os elementos que estão aqui no conjunto A precisam, então, ter um único correspondente, ou seja, precisa, todos eles aqui, precisa estar saindo uma flechinha, tá? Para ser função. No segundo exercício aqui, que é o 2, né? Qual dos diagramas abaixo representa uma função de A e B? Na maioria, tinham marcado até a letra A. Alguns marcaram a letra C e alguns acertaram também. Então, veja bem, se todos os elementos do conjunto A precisam ter um único correspondente, então aqui na primeira questão aqui a gente tem o menos 1, olha só, ele não tem correspondente. Se ele não tem correspondente, ele já não é uma função, né? Olha lá, porque o conjunto A tem elementos que não têm correspondente em B, que é o caso do menos 1. Na letra B, gente, na letra B, analisando aqui, ó, cada elemento que está no conjunto A está saindo uma única flechinha. Pronto, é uma função.
É uma função porque todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente em B, ok? Na C, se vocês observarem, olha só, o elemento 1, ó, tá saindo duas flechinhas, não pode, tem que ser uma só. Aqui no 2 também, o elemento 2 também tá saindo duas flechinhas, então não é função, né? Porque no conjunto A tem elementos que têm mais de um correspondente em B, ok? Espero que tenha ficado claro aí com relação à função. Agora, então, domínio e imagem contra o domínio de uma função. Então, veja bem, sendo a função A em reais, está o que? O f de x, 5x menos 2, conjunto A, então, menos 1, 0 e 2, o conjunto B, então, com seus elementos, menos 7, menos 2, 3, 8 e 13, determine o domínio e imagem contra o domínio de uma função. O domínio contra domínio é só copiar, a gente tem pronto, mas a imagem não, a gente precisa da imagem, porque a imagem é justamente o y, né? Então, a gente precisa calcular, e aí vamos montar, então, aquela tabela. Aqui para x, então, vocês devem colocar o quê? Os elementos que estão ali no conjunto A, né? A função, então, é 5x menos 2, e a gente vai substituir esse x aqui, né, por todos os elementos do conjunto A para obter o y, que é a imagem. Então, aqui no menos 1, substituindo x, 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 com menos 2, menos 7. Soma e conserva. Substituindo por 0, 5 vezes 0 é 0. Sobrou o quê? Menos 2, né? Substituindo por 1, 5 vezes 1 é 5, menos 2 é igual a 3. Substituindo por 2, 5 vezes 2 é 10, menos 2 é igual a 8. Pronto, nós temos então aí a imagem. Mas vamos determinar aqui o primeiro, o conjunto domínio. Domínio é quem, gente? O domínio são todos os elementos do conjunto A. A gente representa o domínio pela letra D, né? D entre parênteses F, domínio da função, copia então todos os elementos do conjunto A. Nesse caso, então, menos 1, 0, 1 e 2. A imagem e M, né? E M da função, a imagem é justamente o que você acabou de calcular, são os valores ali de y. Então, copia todos eles, menos 7, menos 2, 3 e 8. E o contradomínio? O contradomínio é o CD, né? CD entre parênteses F. Então, o contradomínio da função são todos os valores do conjunto B. Então, precisa observar lá no enunciado quem que é o conjunto B, né? Se determinou ali um conjunto, coloca todos os elementos, ok? Pronto aí. No próximo, então, exercício, ainda com domínio e imagem contra domínio, nós temos o seguinte, sendo a função A em reais, está o que é f de x, 4x menos 2, o conjunto A, né, ali com seus elementos, conjunto B são os números inteiros, né, números inteiros representados pela letra Z, só lembrando, analisando a tabela abaixo, determina o conjunto domínio e imagem contra o domínio. Esse exercício, ele é mais fácil, porque ele já deu a tabela aqui, ó, tudo pronto, é só copiar. Né? Então, o domínio é quem mesmo? Conjunto A, são todos os elementos do conjunto A. Então, D, entre parênteses, F, domínio da função, então, menos 2, menos 1, 0 e 2. Quem que é a imagem? A imagem são os elementos que estão aqui, ó, os valores, né, de Y. Então, menos 10, menos 6, menos 2, 2 e 6. E o contradomínio? Observe lá no enunciado. Olha lá, contradomínio são o conjunto dos números inteiros. Então, é só colocar, né, o símbolo ali do conjunto, nesse caso ali o Z, né? Conjunto, então, dos inteiros, ok? Fácil, né? No próximo item aqui, sendo a função A em reais, está o que é f de x, x menos 3, conjunto A com seus elementos, e o conjunto B são os números reais. Determine a imagem, os pares ordenados e represente no plano cartesiano. Então, se ele quer a imagem, precisa dos pares ordenados, a gente precisa montar aquela tabela e calcular o y, né? Então, aqui para x, vamos colocar, então, todos os valores do conjunto A, que estão aqui, ó, no conjunto A. A função, então, aqui no meio, x menos 3, a gente vai substituir o x para obter, então, o y. Substituindo, então, por menos 1. Ali no lugar do x ficou o quê? Menos 1, menos 3. Então, nesse caso aqui, ó, soma e conserva o sinal. Então, menos 1 com menos 3, menos 4. Substituindo por 0. O 0 aqui sobrou o quê? Menos 3. Substituindo por 1, mais 1 menos 3. Ó, sinais diferentes subtraem. Então, e conserva o sinal do maior. Então, menos 2. Substituindo por 3, 3 menos 3 é 0. Substituindo, então, x por 4, 4 menos 3 é igual a 1. Pronto, a gente
tem aí os valores para y e a gente tem a imagem. Vamos determinar, então, a imagem. A imagem, então, são todos os valores ali de y, né? Menos 4, menos 3, menos 2, 0 e 1. Vamos montar os pares ordenados. Pares ordenados, então, x e y, né? Menos 1 e menos 4, 0 e menos 3, 1 e menos 2, 3 e 0, 4 e 1. Agora é só representar no plano cartesiano, né? O plano cartesiano, vamos desenhar aqui os eixos. Então, só lembrando aquele detalhe, precisa então utilizar a régua. Esses espaços aqui, pessoal, precisam ser iguais, tá? Porque daí dá certinho. Então, por isso da utilização da régua. Pode usar 1 centímetro, meio centímetro, sendo eles iguais, tudo ok. Agora, então, para representar, vamos lá. O primeiro par, então, menos 1 e menos 4, o primeiro, gente, sempre é o x. Não esqueça disso. O primeiro sempre é o x. Então, ele vai sair aqui, ó, sempre do eixo dx, ok? Então, menos 1 está onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Menos 1 de x vai para menos 4 de y. Vamos pontilhar, lembrando que é pontilhado. E aí, então, aqui na união, né, das setas pontilhadas, a gente coloca, então, aquele pontinho, ok? No próximo par é 0 menos 3. O 0, quando a gente tem que um deles é 0, a gente vai marcar, né, sobre o eixo. Como menos 3 é de y, então menos 3 sobre o eixo de y. Olha lá, marca a bolinha lá. Depois, 1 e menos 2. 1 positivo de x para menos 2 de y. Pontilhando, vou marcar a bolinha. Ok. Depois, 3 e 0. Olha só, um deles é 0. Então, vou marcar onde? No 3, é lá no eixo de x. Vamos marcar a bolinha. E, por último, então, o par 4 e 1, né? 4 de x para 1 positivo de y. Pontilhando, fez a bolinha. Agora, o que nós fizemos? Representamos todos os pares, né, ali no plano cartesiano. Só que agora que a gente vai fazer o gráfico, né? O gráfico, então, é o quê? Unir esses pontos. E como nós temos aqui uma equação, né, do primeiro grau, então esse gráfico precisa ser o quê? Uma reta, né? Então essa reta tem que coincidir todos esses pontos. Vamos colocar, olha lá. Então, essa parte aqui de vermelho, essa reta é o gráfico. E como é uma equação do primeiro grau, precisa ser uma reta, ok, pessoal? Na sequência, a gente tem sobre a função afim. E aí, então, dadas as seguintes funções, de reais em reais, determina os coeficientes angular e linear de cada função abaixo. Gente, isso que vocês viram no ano passado, ok? Então, quando a gente tem uma função afim, a gente tem dois termos. O termo que acompanha o x e a variável, no caso ali, né, independente, né? Então, na letra A, a gente tem, então, 3x menos 5. O coeficiente angular é sempre aquele que está com x, ok? É o valor que está com x. E o linear, então, é o outro termo. Então, nesse caso, a gente vai colocar o A, né, para coeficiente angular, é 3. O coeficiente linear, então, menos 5, ok? Na letra B, a gente tem, então, f de x igual a x. Ah, mas aqui nesse caso eu tenho só o quê? Só o coeficiente angular. Como a gente não tem aqui valor, vale o quê? Vale 1. Então, o coeficiente angular é igual a 1. E o B que a gente não tem, que é o linear, nesse caso é 0, tá ok? Então, sempre precisa colocar, quando a gente não tem um dos termos, a gente coloca, então, que é 0, ok? Na letra C, f de x igual a 2 mais 5x. Cuidado aqui que está trocado, né? Coeficiente angular é sempre aquele que está com x. Quem que está com x? É o 5. Então, A igual a 5 e o coeficiente linear, nesse caso, é 2. Depois, na letra D, f de x igual a 4x menos 3,5. Coeficiente angular é 4. E o coeficiente angular é 4. E o linear, menos 3,5. Ok, pessoal? Na sequência, então, a gente tem a função afim ainda. De acordo com os valores dos coeficientes de uma função afim, ela pode receber uma nomenclatura especial. É os casos particulares, quando a gente não tem o coeficiente angular ou quando a gente não tem o linear, tá? Então, a gente tem 3 situações. Aí pede para classificar. Então, analisando as funções abaixo, classifica em linear, constante ou identidade. Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem f de x igual a 4. Nesse caso aqui, a gente só tem o quê? O coeficiente linear. Se eu só tenho o coeficiente linear, então eu tenho uma função constante, ok?
Na letra B eu só tenho o coeficiente angular. Nesse caso aqui, o coeficiente angular é o 5. Quando eu tenho o coeficiente angular, eu tenho uma função linear, certo? Na letra C, eu tenho f de x igual a x. Eu só tenho também o coeficiente angular, só que nesse caso o coeficiente angular, ele é 1. Como ele é 1, então nós temos uma função identidade. Alguém de repente pode perguntar, mas ele é uma função linear também? Sim, gente, é aqui a letra C também é uma função linear, mas ela é uma função identidade somente por quê? Porque ela tem aqui o valor 1 para o coeficiente angular. Para a identidade, gente, a gente só tem essa situação, não tem outra situação para a função identidade. As demais, então, no caso, seria somente linear, ok? Na próxima aqui, considerando, então, uma função de reais em reais, definida, então, por f de x, menos 3x menos 2, né? Determina os coeficientes angular e linear se a função é crescente ou decrescente. Então, veja bem, o coeficiente angular é o que está com x. Nesse caso, observem que é o quê? Menos 3, né? Coeficiente angular, menos 3. Tem que sempre observar o sinal. O coeficiente linear é o outro, né? Então, nesse caso, nós temos o quê? Menos 2. Agora, para determinar, né, se a função é crescente ou decrescente, tem duas maneiras, né, como eu expliquei para vocês, para fazer essa classificação. A forma, então, mais simples, nessa situação também, nesse exercício, é verificar aqui, ó, o coeficiente angular. Se o coeficiente angular ele for negativo, a gente tem ali uma função decrescente, ok? Se o coeficiente angular for positivo, ela é crescente. Então, nesse caso aqui, ó, como o coeficiente angular é menor que zero, ou seja, que ele é negativo, portanto, então, a função é decrescente, ok? Fácil, né? Na próxima e última aqui, nós temos um probleminha. Então, uma pizzaria oferece o serviço de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$2 mais 80 centavos por quilômetro rodado, no trajeto entre o estabelecimento e o local da entrega. Escreva a fórmula matemática que determina a relação, determine o coeficiente angular e linear e calcule o valor da entrega se o local, então, da entrega for 5 quilômetros da pizzaria. Então, o primeiro item aqui é botar, né, a formulazinha. Então, veja bem, se a pessoa, então, pedir a pizza, vai ter que pagar essa taxa de entrega. Então, o total a pagar, né? A gente coloca aqui uma letra T, pode ser outra letra, tá, gente? Igual, ó, R$2 mais 80 centavos por quilômetro. Então, o X aqui está representando o quilômetro, ok? Pronto, a gente já montou a função. Inclusive, é só, né, ler ali e montar. Agora, o próximo passo, então, vamos calcular o valor da entrega se for, então, de 5 quilômetros, né? Então, vamos lá, o total é T igual 2 mais 80 centavos vezes 5, ó, 5 quilômetros. O que eu faço? Multiplico primeiro, então, total igual a 2, 80 centavos vezes 5 dá 4. Então, o total aqui será igual a R$6, ok? Então, o valor da entrega será de R$6, se a quilometragem, né, for 5 quilômetros. Agora, ainda pede, determine o coeficiente angular e linear, né? Então, o coeficiente angular, olhando aqui na formulazinha, né, na função, coeficiente angular é sempre aquele que está com x. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular é os 80 centavos. E o coeficiente, no caso linear, é o outro, né? O termo independente. Nesse caso, então, os dois, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês assistam, né? Prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, ok? E não deixe, né, de prestar bastante atenção antes da prova. Então, uma excelente prova a todos.